Ordem Sinárquica Brasil, com o tema de hoje: como saber se alguém pensa em você para mal ou para bem? Como você identifica se os pensamentos são seus ou se são de outrens, interferindo em seu ser? Veja que a evolução na Terra ela é dividida entre pré-Atlântida e pós-Atlântida. Quando chegou a um cume de transformações tanto globais como experienciais nos seres que estavam evoluindo sobre a crosta terrestre. Quase se passou uma borracha no projeto. Então, até ali, o que acontecia? Todas as representações dos mundos sutis estavam sendo projetadas no projeto físico da Terra. É como, por exemplo, o projetista, o arquiteto, ele não precisa se envolver na obra. Ele pode mandar uma planta baseada nas suas ideias pré-concebidas de arquitetura. Depois de concretizado a obra, entrarão outros funcionários, que seria o pintor, o auxiliar de limpeza, o decorador, que seria as épocas pós-Atlântida. Chegando no cume do afundamento Atlântico, a gente chama de dilúvio bíblico, os planos sutis se fecharam como? Atomicamente. Como, por exemplo, nosso intestino tem um canal que se fecha, chamado esfíncter, ou reto, para que não tenha trânsito de fora para dentro, nem de dentro para fora, a ermo. Há um controle. Então estamos numa época em que atomicamente esses esfíncteres atômicos estão fechados para nós. Aí que hoje afirmamos que os nossos sentidos não veem a verdade, ou seja, estão vendo parcela dela, não é que não esteja vendo nada. Está vendo o limitado para o momento. Conforme vai se criando novos sentidos, você começa a abrir, ou esses esfíncteres atômicos começam a se abrir automaticamente para você, porque você tem a chave de fenda para o parafuso certo. Ou seja, você tem a ferramenta e você consegue abri-los. Na época atual, partindo do afundamento da Atlântida até o presente momento, se inverteu os papéis, porque a gente chegou ao máximo de cristalização, a energia conseguiu atingir um máximo de massa, e agora a tendência é de lá para cá, do dilúvio, a sutilizar, a voltar de novo, consciente do que é a matéria, do que a liberdade do espírito experienciou na confinação, ou no confinamento, de átomos muito próximos, que a gente chama de coesão ou matéria. A tendência agora é esses átomos se afastarem, ou seja, a matéria voltar a ser espírito, ou seja, massa voltar a ser energia. Então agora, nesse presente momento, os arquétipos que antes eram da sutilidade apareciam no plano físico, como por exemplo a gente vê nas lendas os deuses antroposomorfos, com muitos braços, meio animais, meio humanos, meio divinos. Temos a lenda das fadas, das nereidas, gnomos, salamandras.
isso tudo aparecia? Eram o quê? Arquétipos da extrafisicalidade projetados no espelho material. Agora é o contrário. Os eventos que acontecem no plano material são refletidos como informação, porque é um momento ímpar, não se tinha essa informação do que é a matéria, agora são refletidos nos mundos sutis. Então agora o plano físico vira como se fosse plano de causas e interfere no mundo das emoções, o plano astral, e no mundo do pensamento, que é o plano mental concreto. Então as nossas ações hoje aqui geram novas emoções e novos pensamentos. Na pré-Atlântida, os pensamentos geravam, por isso que diziam, inclusive no Kai Bailon, Hermes Trismegistus, que até viveu na Atlântida, dizia, tudo é mental até ali, porque é o pensamento que moldava a matéria, e a emoção revestia esse pensamento para dar mais peso atômico e se transformar em formas, porque é só isso que a emoção faz. Ela é a mãe astral, a luz astral. O que atrasou a emoção é a questão da polaridade dentro da emoção, que não se vê no instinto. Instinto é instinto, não existe mau instinto, bom instinto. Agora a emoção e o pensamento, e não só a emoção está atrasada, como o pensamento também, porque há boas emoções, baixa astral e alta astral. No pensamento se vê também essa dualidade, pensamento negativo e pensamento positivo. Não há apenas pensamento, que seria a neutralidade do pensar. Não há apenas emoção, sentir, que seria a neutralidade, já seria consciência dentro dessas coisas. Não, isso ainda não acontece. Então hoje, voltando, linkando ao assunto primordial, de como hoje você sabe se os pensamentos são seus, interferindo em você mesmo, por a sua própria responsabilidade de pensar e de sentir, ou está vindo de uma fonte externa. Como você identifica isso na extrafisicalidade? Como se apresenta? Nas horas oníricas, ou seja, nas horas de sono, em que desabilita o cérebro e a mente real começa a trabalhar independentemente do corpo. Mas pura, vamos dizer, um pensamento puro, não na questão ética, moral, mas sim pensamento sem interferência de dores ou favores, necessidades físicas, porque o corpo é a última das roupagens, é o casaco mais pesado. Então você se sente mais leve quando está na extrafisicalidade, como quando você chega à praia, no calor do verão, você tende a descartar despojos, roupagens, para poder desfrutar bons ares. Então você ali mais leve, você começa a perceber o que é o pensamento. Aqui você só pensa e só sente. Na extrafisicalidade é tudo desmascarado. É isso que assusta. Muitos creem que as pessoas não buscam o mundo da alma e o mundo do espírito porque é muito assustador, conota algo fantasmagórico. Não é bem isso. As pessoas temem aquilo ali por causa da verdade que se apresenta ali nua e crua. Imagina você ver realmente o que todos pensam, o que todos sentem. Que forma tem? Será que são monstruosas ou angelicais? No caso de dúvida, evite. É isso que nos ensinam nas religiões e nas escolas atuais, que acabam não sendo atuais, acabam sendo bem atrasadas e caducadas, porque volta o conceito de tabus em cima das coisas que eram já para ser claras, apresentadas, desvendadas e resolvidas.
O que usamos aqui na fisicalidade para se comunicar? Hoje temos isso aqui, que a gente chama de celular. Antigamente, o místico, antes da Atlântida, para ele perceber se o pensamento vinha dele, gerado por ele, ou transformado dentro dele, ou vinha de uma fonte externa, ele ouvia uma voz sem rosto, sem, vamos dizer, um proprietário para ele. Ou ele ouvia uma cor, né, um brilho ou uma sombra. Hoje não. Hoje, como nós temos representações físicas, a gente se comunica pelo ar, nós temos celular. Então, como você vai ver hoje, atualmente, se o pensamento é seu ou se é de outrem? Se for de outrem, você receberá no onerismo, nas horas de sono, uma ligação telefônica. Seja o telefone antigo, seja o telefone atual. E pela identificação da voz, você saberá quem está se comunicando com você. Porque agora o mundo físico vira arquétipo do mundo sutil, porque o mundo físico será engolido atomicamente por ele. Então todas as impressões ficarão agora no sutil. Antigamente o sutil ficava suas impressões no físico. Se inverteu, é subida, é uma pirâmide invertida. Então você ouvirá, através de uma ligação telefônica, quem está interferindo nos seus pensamentos. Quem está direcionando para você pensamentos. Quem já não recebeu uma ligação telefônica dormindo? Né? Quem já não sonhou, alguém me ligou, coisa estranha, e você até no outro dia esquece? Mas é o arquétipo hoje, nesses planos sutis, de como você difere se o pensamento é externo ou se é interno. Se é interno, o pensamento está com você. Você não está recebendo de fora. Se esse pensamento for de amor, possa que você vai ver algo bem abstrato, confuso para a sua percepção, porque você está muito acostumado com as percepções físicas dos sentidos limitados. Se for um pensamento de amor, e aquela pessoa não para de pensar em você, desse celular onírico, desse telefone onírico, você verá provavelmente sair uma cor, como se fosse uma neblina, uma fumaça de cor rosa. Se esse pensamento for de ódio, poderá sair desse dispositivo, e você possa se assustar, inclusive, sairá uma fumaça escurecida, negra, cinza ou avermelhada. Isso se for um pensamento de rancor, de ódio, né, hostil contra a sua pessoa. É uma forma também de ataque. Essa pessoa que está mandando tanto um pensamento de amor ou de ódio direcionado a você, ela não precisa estar também nas horas de sono como você. Não faz diferença. Através de frestas atômicas, o pensamento dela vai a você, só que você, como está fora do corpo, está com a realidade desmascarada, e você ainda receberá aquele pensamento. Você não consegue fugir do pensamento do outro, nem o seu, porque você saiu, né? Você se afastou da fisicalidade. Não, você verá da mesma forma, só que agora você verá o que é o pensamento que está sendo mandado e da onde ele vem, qual sua fonte. E a emoção é a mesma coisa. Você poderá ver formas, você poderá ver cores ou ouvir sons e saber se ecoa de dentro de você ou de fora. Veja que a distância da sua pele até o final do cosmos é a mesma distância, acredite se quiser, da periferia da sua pele até seu átomo que lhe deu origem, Deus em você, que seria a sua essência. É um átomo, que a gente chama de átomo nous, nome dado pelos gregos.
Então você pode ou ir para dentro e investigar seus próprios pensamentos e emoções, ou ir para fora e investigar qual é a fonte externa dos pensamentos e emoções. Também é dito que estamos numa distância idêntica entre o absoluto e o centro da galáxia. Você quer ver o Big Bang? Veja uma foto e olhe para o centro da galáxia. Então o Big Bang, ele não aconteceu apenas um. Cada galáxia tem um Sol central, uma área central mais iluminada, onde foram múltiplas explosões, não foram um único. Muitos ovos de Brahma, vamos chamar assim, é cada centro da galáxia. Você também tem esse centro dentro de você, no ventríloco esquerdo do coração, mas não no espaço físico. As 6 dimensões para dentro da realidade física, nos espaços atômicos. Ali fala a voz da consciência. E essa voz não manda recado. Essa você ouvirá com o coração, ou mais acima, com o chakra frontal, que é um olho que olha para dentro, e você perceberá que não é pensamento e que não é um sentir. É algo que é. Então, faça um esforço em si, e isso sim é o verdadeiro iniciado, de entender o que é intuição, que está entre emoção e pensamento, e o que é um pensamento, o que é uma emoção. E da onde ela parte. Se ela vem de dentro, você sentirá dentro. Se ela vem de fora, ela mostrará a fonte da onde veio outrora. Paz reverencial a todos.